Lula comete fala polêmica ao vivo e gera forte repercussão durante discussão diante da multidão e a declaração do presidente rapidamente tomou conta das redes sociais. Tô acreditando que o Lula disse isso agora, gente. Nem o Biden falou tanta besteira assim. O Brasil está endividado, a maioria das famílias estão endividadas, essa é a maior preocupação do governo, é o que está mais derrubando o Lula nas pesquisas. Lula sabe que não vai conseguir tirar o povo da dívida, então ele veio com um plano milagroso. Gente, isso supera todas as besteiras que o Lula já disse. Eu acho que ele está assistindo muito a Miriam Leitão. Sabe da Miriam Leitão? A gasolina tá caro. Saiba porque isso é bom. O imposto subiu. Entenda porque isso é bom. Milhares de pessoas morreram na tragédia. Entenda porque isso é bom. Lula agora está defendendo que você estar endividado é bom. Você tá duvidando? Assiste isso aqui, gente. Eu não tô acreditando nisso aqui. Isso é uma prática de uma grande parcela do povo brasileiro. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Ele realmente disse isso. Eu recebi esse vídeo no WhatsApp. De imediato eu pensei, é inteligência artificial. O Lula é burro, mas ele não é tão burro ao ponto de falar que o que mais prejudica a vida de uma pessoa seja bom. Não é possível. E aí eu fui, olhei, joguei no X, procurei aqui Poder 360 e tava lá. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Sim, é muito bom, Lula. É muito bom que que as pessoas não tenham a capacidade de quitar as suas dívidas do dia a dia. O seu aluguel, a comida, o plano de saúde, a mensalidade dos filhos, o seu transporte. É muito bom. A vida fica mais alegre, né? A vida vira uma aventura, né? Ao invés de ter tudo de mão beijada, não, cada dia você luta pela sua sobrevivência. Agora vamos ouvir o Lula tentando explicar por que é bom ter a capacidade de se endividar. Não sei se vocês estão lembrados, em 2008, quando teve a crise do subprime, teve uma crise no comércio mundial que se dizia que o comércio estava caindo muito. E eu fui para a televisão fazer um pronunciamento de 8 minutos, vocês estão lembrados, pedindo para que o povo não tivesse medo de se endividar, mas com muita responsabilidade. Que as pessoas não deveriam gastar mais do que pudessem pagar. Lula, as pessoas não estão endividadas. Preste atenção. As pessoas não estão endividadas porque elas estão comprando um carro ou viajando, não, Lula. As pessoas estão endividadas, Lula, por causa disso aqui, ó. Comida, aluguel, gasolina. E é principalmente o povo do Nordeste, tá, que está endividado. As pessoas estão endividadas não pelo gasto excedente, mas pela sobrevivência. Você está me dizendo que é bom o povo estar endividado, ou seja, é bom o povo não ter condição de pagar a comida, o aluguel, o seu transporte, a mensalidade dos seus filhos, das suas filhas, um plano de saúde, remédio. Você disse isso, eu não estou acreditando, isso é ouro pra gente. Isso só prova que o cara não pode. Ele está incapaz, cognitivamente dizendo, incapaz de ser um candidato. Meus amigos do PT, já está na hora de vocês tirarem o Lula dessa campanha. Bota qualquer outra pessoa aí, que eu te garanto que vai sair melhor que o Lula. É muito bom que o povo tenha a capacidade de se endividar. Como é possível alguém falar? Eu não estou acreditando, cara. Eu não estou acreditando. O nosso trabalho vai ser fácil demais esse ano. Flávio já é o presidente. Como é que defende uma coisa dessa? Eu fico pensando como que um esquerdista hoje vai defender um cara desse. O assunto movimentou as redes sociais e reacendeu o debate sobre os limites e conflito entre os poderes. E quem comenta todos os detalhes dessa situação é o ex-procurador Deltan Dallagnol, que traz sua visão sobre os bastidores da justiça brasileira e explica por que essa movimentação chamou tanta atenção nos corredores de Brasília. O cenário esquentou e as reações vieram de todos os lados. E essa história ainda promete novos capítulos. Preste atenção no que foi revelado, porque o impacto dessa decisão pode ir muito além do que a gente imagina. E o Zema, mas a resposta é de cair o queixo. Bom dia, bom dia, bom dia para você que sabe que algo está mudando em Brasília. Fatos surpreendentes estão acontecendo.
O ministro Gilmar Mendes pediu para o PGR incluir o Zema, pré-candidato à presidência pelo Novo, no tal do inquérito das fake news. Tudo por causa de um meme satírico postado nas redes sociais. Aquele videozinho dos bonecos intocáveis. Você lembra desse vídeo aí? Quem gostou desse videozinho que deixou aí o Gilmar descompensado, perturbado, abalado, que desmascarou a farra dos intocáveis, quem gostou vai deixando o seu like aqui embaixo e adivinha qual que foi a resposta da cúpula da PGR ao pedido do Gilmar para incluir o Zema no inquérito, hein? Ah, Deltan, a resposta do Gonê, Deltan. O mesmo Gonê que acusou a trama golpista com acusações genéricas. O mesmo que denunciou Marcel Van Hatten na semana passada por críticas feitas na tribuna em imunidade parlamentar e liberdade de expressão. O mesmo Gonê que atua naquele projeto, naquele processo farsesco do Moro por uma piadinha de festa junina contra o Gilmar. O mesmo Gonê que até agora não abriu inquérito contra Toffoli nem contra Moraes. O mesmo que arquivou a notícia crime por homofobia contra o Gilmar? Ah! Então, se o Gilmar pediu para esse Gonê, a resposta é claro que foi... não! Hã? Como assim não? No Brasil de hoje isso é inacreditável. Era óbvio que a resposta era um sim. E eu vou te mostrar agora como que esse pedido absurdo do decano do Supremo está sendo sabotado pela própria Procuradoria. E por que essa recusa é um sinal mais claro desse ano inteiro de que o STF perdeu o controle automático sobre a PGR. O STF perdeu o poder. E eu vou lembrar lá no final como que era nos meus tempos de concurso para procurador. Vou fazer um flashback aqui com você. Lê aqui comigo o que foi que o Rafael Moraes Moura publicou no blog da Malu Gaspar no jornal O Globo, nesta notícia aí, ó. Após pedir a inclusão do ex-governador de Minas Gerais, Zema, no inquérito das fake news, por conta da postagem de um vídeo satírico em que era retratado como um fantoche, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, tem pressionado nos bastidores o PGR Paulo Gonê a dar aval à sua iniciativa. Isso aqui, em um país sério, seria o suficiente para o próprio PGR mandar abrir um inquérito para investigar o Gilmar e para denunciar ele por crime de responsabilidade. Porque isso aqui é absolutamente ilícito, antirrepublicano. O Gilmar não pode pressionar o Gonê ou qualquer pessoa da PGR a incluir um desafeto em um inquérito. Isso aqui é lawfare. O Gilmar ele é supostamente vítima. É um uso do direito como uma arma contra inimigos políticos. Justamente o que o Gilmar mais criticava na Lava Jato e que jamais aconteceu na Lava Jato. E que agora ele faz abertamente contra o Zema. Isso só mostra, mais uma vez, como o Gilmar e os outros críticos da Lava Jato são hipócritas, verdadeiros sepulcros caiados, gente que nos acusa do que eles fazem. Só que a cúpula da PGR não engoliu a pressão do Gilmar. Olha aqui. Gilmar tem insistido para que Gonê atenda seu pedido, mas vem sendo aconselhado a não fazer nada e deixar o assunto morrer. Ou, caso decida atender Gilmar, integrantes da sua equipe já sugeriram que ele deixe para algum subordinado o ônus de assinar o parecer favorável ao pedido do ministro, como uma forma de se distanciar desse episódio e tentar se blindar das críticas que virão. Tradução. A equipe do Gonê está dizendo, foge desse abacaxi. Os subprocuradores, a assessoria, os procuradores mais altos da hierarquia da PGR, abaixo do Gonê, eles avaliam que o STF deveria ter encerrado o inquérito das fake news, faz tempo. A PGR pediu encerramento do inquérito pelo menos 2 vezes lá atrás, ainda no começo dele. Só que depois acabou dando aí como uma espécie de fato consumado. A OAB cobra, integrantes do próprio STF cobram, mas Moraes, relator do inquérito, também não quer concluir. E o Gilmar continua usando o inquérito como uma arma pessoal. Essa matéria aí da Malu Gaspar é uma forma do PGR e os procuradores excelentes que trabalham lá se protegerem. É um escudo institucional preventivo, justamente contra essa pressão do Gilmar, que agora está sendo exposto e humilhado publicamente como alguém que não está conseguindo o que quer, nem do Gonê. Gonê é alguém que foi indicado ao cargo 2 vezes por Lula, por lobby do Gilmar. Gonê ganha com essa matéria uma forma aí de cobertura pública para resistir sem confronto direto com o decano. Não é a Malu descobrindo do nada, não, é a PGR passando a informação, pedindo indiretamente para ser protegida pela imprensa. E tem um outro detalhe aqui. Como eu disse, na semana passada o próprio Gonê arquivou uma denúncia de homofobia do Enio Viterbo contra o Gilmar. Quem assinou o arquivamento foi o chefe do gabinete do Gonê,
Ou seja, o Gonê topou brindar o Gilmar quando o ataque era contra o ministro. Até aí o PGR vai. Mas a mesma PGR resiste quando o pedido é para o Gilmar perseguir alguém. Quando o pedido vem do Gilmar para perseguir alguém. Isso mostra que, a algum nível, Gonê estabeleceu limites que ele não vai ultrapassar. Ele pode até proteger o Gilmar, até porque ele não conseguiria respaldo no STF para avançar contra o ministro sem uma bomba atômica. Mas o PGR se recusou a virar um instrumento pessoal de perseguição. Isso pode ser um sinal, a meu ver, olhando para os nossos tempos que isso está acontecendo, é um sinal de que as coisas estão mudando. O mesmo PGR que topou atos de perseguição no passado estabeleceu uma linha e falou: não vou passar dessa linha. Aconteceu ali na trama golpista, aconteceu naquele momento, ele pode ter a visão lá do STF, lá de aspas, defesa da democracia, mas as coisas estão mudando e agora o PGR traçou uma linha. É um sinal de que Gilmar e o STF estão perdendo parte da sua força e do seu poder. Veja isso aqui, ó. Veja isso aqui, que isso aqui fala muito, ó. Na opinião de outro integrante da cúpula da PGR, o inquérito se tornou um instrumento de coerção. E o pedido de Gilmar contra Zema vai servir como uma espécie de teste para o chefe do Ministério Público Federal. Aspas, esse inquérito é um absurdo total e absoluto. Gonê vai ser mais leal ao Gilmar ou à Constituição? Questionou um procurador. O MPF não pode ser órgão inerte e cúmplice. Se Gilmar acha que por algum motivo a sua honra pessoal foi atingida, ele deveria entrar com uma ação de indenização por danos morais, como fazem os outros mortais que se sentem lesados. Está vendo isso aqui, ó? É um procurador criticando o STF, o Gilmar. É um procurador botando limite, questionando o próprio Gonê, o que ele vai fazer. Gente, é muito bom que procuradores tenham decidido abrir a boca para fazer autocrítica institucional. Isso você não via até ontem, porque o ambiente hoje é de censura, medo e perseguição. Mas os limites foram tão ultrapassados que nós começamos a ouvir vozes. O STF começou a perder poder e a gente começou a ouvir vozes. O que é um outro sinal aqui muito positivo. Esse medo que existe dos procuradores de falar surgiu depois da Lava Jato, por conta de toda a perseguição contra procuradores, promotores, o próprio CNMP, o CNJ sendo usados como instrumentos de vingança. Mas quando eu entrei no Ministério Público lá atrás, em 2002, 2003... Agora, essa análise que está movimentando os bastidores políticos e jurídicos de Brasília, segundo informações e interpretações que vem ganhando força nos últimos dias, o STF estaria vivendo um momento de forte divisão interna, com diferentes correntes de pensamento surgindo dentro da própria corte. De acordo com o jurista André Marsiglia, o cenário atual mostra ministros com posicionamentos cada vez mais distintos diante das crises políticas e institucionais do país. Rachado e fraco, e o presidente Fachin perdeu completamente o controle do tribunal. Os ministros do STF divergem sobre como devem tratar os críticos da imprensa, dos pré-candidatos à presidência da República que têm recorrentemente falado dos ministros. Dentro do STF, você tem duas alas. A ala do Fachin, que é moderada, que fala em discrição, que quer código de ética, e tem a ala do Gilmar Mendes, do Dino e do Moraes, que querem dar porretada na cabeça de todo mundo que fala contra eles. Eles sabem que isso prejudica o próprio tribunal, mas eles não estão nem aí. Eu vou te mostrar agora por que esses ministros prejudicam o tribunal ao agirem assim e por que eles não estão nem aí, mesmo sabendo disso. E também vou te mostrar por que isso é uma ótima oportunidade para a oposição nessas eleições. Eu sou André Marsiglia, advogado constitucionalista. O Estadão publicou hoje que o STF está rachado. Bom, isso não é novidade. Agora, ele está rachado em relação a como reagir às críticas cada vez mais frequentes, cada vez mais contundentes, sobretudo dos pré-candidatos à presidência. O grupo do Fachin ou do Fraquim quer discrição, manifestações pontuais, nota oficial, códigozinho de ética. Eles querem agir assim. Embora isso pareça ser uma grande tolice, e aqui entre nós até é, mas essa é a menos pior das opções, porque tem um outro grupo comandado por Flávio Dino, comandado por Gilmar Mendes, que é o cabeça de tudo, né? E executado por Moraes. Esse grupo quer ir pra cima, quer botar todo mundo em inquérito, quer abrir investigação, quer ir pra imprensa, quer falar isso, quer falar aquilo, e esses ministros prejudicam os
os tribunais, o STF, prejudicam a imagem da corte. Tanto que a última pesquisa Quest deu clareza sobre isso. Ninguém mais confia no STF. E ninguém mais confia no STF também por conta dessa postura truculenta desses ministros, não apenas quando julgam, mas quando falam sobre o seu julgamento, quando reagem às críticas que sofrem. Isso só piora a imagem dos ministros. E por que eu digo que é menos pior o grupo do Fachin? Porque embora aquilo não signifique nada, embora ser discreto e da nota oficial não tenha função nenhuma, não recupere a imagem do STF, pelo menos não piora. O Moraes, o Gilmar e o Dino, eles pioram a imagem do tribunal. E aí a pergunta que cabe é, por que então, se eles pioram a imagem do tribunal, eles reagem de forma truculenta mesmo assim? Porque eles não estão nem aí pro STF. Essa banda podre da corte brasileira, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles não se importam se o STF está numa posição boa ou não, se o STF tem ou não credibilidade. Eles querem defender a eles mesmos. Eles querem defender a própria reputação. Eles usam o direito e usam a corte como um instrumento para a defesa dos interesses próprios. E é por isso que essa ala majoritária do STF, que a gente chama aqui carinhosamente de banda podre, é uma ala que prejudica o tribunal. E por isso que é podre, porque empodrece a instituição. Bom, nesse rachar de forças, a gente precisa entender, e é por isso que o Estadão traz essa matéria, que o efeito dessa estratégia é a oposição conseguir surfar na onda de um tribunal que não se entende, que está rachado e que não consegue minimamente dar uma resposta à sociedade que contente alguém. E com isso, claro, quem deve surfar e quem surfa nessa onda é a oposição. São os pré-candidatos que crescem quando falam do STF, quando criticam o STF. O STF persegue quem critica. Quanto mais Gilmar e Dino atacam, mais combustível para a campanha de 26 ganha. Por isso que o Fachin quer discrição. Qualquer leitura razoável mostra que o silêncio, nesse caso, é melhor do que a truculência. A leitura que não está na matéria do Estadão e que eu trago aqui para vocês é que o Gilmar, o Dino e o Moraes, eles estão lá, meus caros, para sobreviver. Eles sabem muito bem que se a gente apertar ali o parafuso do STF, buscando consertar, quem espana são esses ministros. Quanto mais constitucional e institucional for a corte, mais quem espana ali no aperto desses parafusos são esses ministros. E é isso que eles não querem. Eles não querem que a gente tenha a capacidade de chegar perto de uma solução. Quanto mais a solução chega, mais eles se prejudicam individualmente. E por isso que eles, de forma truculenta, querem impedir a crítica. Não porque isso exponha o tribunal, eles não estão nem aí para o tribunal, mas porque se eles impedirem que a crítica chegue próxima, eles cumpriram a função. O tribunal que se dane, pode quebrar aquele tribunal, mas contanto que ninguém, ou que todo mundo tenha receio de criticar, estará feito o trabalho de impedir que as pessoas consertem o STF. Repito, se o STF for consertado, essa banda... Da União, Jorge Messias, ontem à noite, e em um encontro que, segundo relatos, Lula solicitou a Messias que permaneça na AGU. Na conversa, o presidente disse ter irrestrita confiança no atual advogado-geral da União. Eles combinaram de se encontrar novamente na semana que vem. O presidente ainda analisa cenários sobre o futuro de Messias, que podem passar pelo comando do Ministério da Justiça ou até mesmo uma nova indicação ao Supremo Tribunal Federal futuramente. Na reunião desta segunda-feira, de acordo com o relato aqui da CNN, Lula e Messias analisaram o contexto político do resultado da votação no Senado Federal que recusou a nomeação dele à Suprema Corte. A casa não rejeitava um indicado ao STF há 132 anos. O diagnóstico foi de que senadores de oposição, apesar de terem votado contra Messias, reconheceram em discursos que ele preenchia os requisitos constitucionais, notável saber jurídico e reputação ilibada para assumir um posto no Supremo. No encontro de ontem, Lula ainda avaliou que houve uma interferência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que atuou desde o início contra o nome escolhido pelo presidente. A rejeição histórica de Messias fez com que uma associação de direitos humanos apresentasse uma ação
no Supremo Tribunal Federal para que a sessão do Senado seja anulada e uma nova análise com voto aberto seja feita. Atualmente, o processo de votação de indicação de senadores é secreto, não sendo possível saber como os senadores votaram em cada caso. Ainda nesta segunda-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que Lula está definindo uma nova indicação para a Suprema Corte. Ele também lamentou a rejeição de Messias e disse que o Supremo seguirá desfalcado com apenas 10 integrantes em sua composição. Aqui tem uma informação importante de que o Lula está pensando e pretende lançar novamente o nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Meu ele Deus, não quer fritar desiste, o cara vivo. ele não desiste dessa indicação, Pitoli, do Messias para o Supremo. A percepção, pelo menos aqui dos interlocutores que relataram isso, não só a CNN, mas também ao Metrópolis e a Globo, é que o presidente vai aguardar, pelo menos essa é a informação inicial, as eleições. Vai entender como vai se passar o processo eleitoral e, em caso de um quarto mandato, essa é a avaliação do Lula, ele indicaria o Jorge Messias novamente, porque daí teria tempo e também robustez política para pedir uma ajuda ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e isso poderia inclusive incluir a reeleição do Alcolumbre para a presidência do Senado. Isso porque o Alcolumbre pode disputar a reeleição no ano que vem, porque é uma legislatura diferente. Então, pelo menos os indícios apontam de que Lula teria essa estratégia. Por outro lado, alguns aliados do presidente orientaram ele a anunciar outra indicação, um outro nome para o Supremo Tribunal Federal, que consiga força para passar na sabatina e também no plenário do Senado, e que, caso Lula seja reeleito para o ano que vem, uma nova indicação, porque Lula terá mais 2 ou 3 indicações, pelo menos, caso ganhe as eleições de outubro. Pelo menos no QG petista é essa a avaliação dos interlocutores, Pitoli. É fritar o cara vivo, Barros. Exatamente. Se indicar de novo é fritar, por quê? Já está claro que Alcolumbre não quer e Moraes não quer. Vai fazer o quê? O Messias. Eu, Pitoli, entendo que você na AGU já é um risco para nós agora. Por conta da vingança que virá. O cara saiu doído dali. E saiu atirando, dizendo que 5 meses de desconstrução da minha imagem. Ô Messias, deixa eu te lembrar uma coisa, cara. O presidente Bolsonaro passou por, já é o 7º para o 8º ano, que desconstruem, destroem, desumanizam o presidente Bolsonaro. Você só passou por esse processo agora de 5 meses da gente contando a verdade sobre você, está reclamando do quê? O presidente Bolsonaro, primeiro que tentaram matar o presidente Bolsonaro para ele não atrapalhar o plano da turminha. Cara, o cavalão vai lá e sobrevive. Assume e dá um show na gestão. Falei há pouco aqui, num bastidor com o doutor Paulo Iannazzi, que conversou comigo aqui há pouco da Oral Sim, né? Antes da gente entrar no programa. Tá difícil a gente acreditar. Por exemplo, eu vou misturar os assuntos aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar. Tá difícil a gente acreditar. No quê? Pô, Bolsonaro, quando assume em 19 e monta aquele Dream Team de ministros, técnicos, o resultado veio. Veio mesmo com Brumadinho, com crise hídrica, com pandemia, com Rússia e Ucrânia. O cara deixou dinheiro no caixa, meu. A gente só está falando de um Brasil que cresce dívida, né? Não tem mais para onde correr, endividado que está o Brasil e o brasileiro. Aí vem o desenrola do Lula, essa mentira. A gente está vivendo num Brasil que hoje a gente olha e fala, que caminho é esse? E aí a gente pensa, tá bom, quem é que vai resolver? Tá aí o Flávio colocando seu nome à disposição. Flávio tem Saxida por perto, o que entendo que é ótimo para o Brasil. Mas olha o tamanho da destruição, terra arrasada, que esses caras vão pegar. Terra arrasada. E aí, ao mesmo tempo, vejo que Flávio pode enfrentar o mesmo desafio que o pai enfrentou. Quem colocar em postos decisivos? Quem?
Confiar em quem hoje, meu? Olha o desafio. Então, o Messias, onde ele está hoje, já é um risco para nós. A AGU, ele já é um risco para nós. Pela vingancinha que vem por aí. Ele saiu dizendo, olha, 5 meses desconstruindo a minha imagem. Não, 5 meses contando a real sobre você. O problema é seu, você não colocou teu nome à disposição? Você não aceitou o convite do presidente Lula? Problema seu. Ah, mas o Alcolumbre não queria. Problema seu. Seu e do teu patrão. Ah, mas o Alexandre de Moraes fez campanha contra. Problema seu e do seu patrão. Se Lula quiser colocar teu nome de novo na mesa, né, vai ser derrotado de novo, porque o Alcolumbre continua ali e Moraes continua lá. Messias, não dá para você, bicho. Entenda. Lembra, na condição de AGU, no ano passado, você faturou só de honorário, sucumbência, R$700 mil. Então, amigo, fica quietinho, acho que tá melhor para você aí. Agora, sem vingança, hein? Porque a caneta que você tem na mão é uma caneta pesadíssima. Pesadíssima, né? E usá-la para vingança. Essa divisão estaria criando um ambiente de tensão nunca antes visto nos bastidores do Supremo. A análise aponta, gente, a exigência de grupos com estratégias e visões completamente diferentes sobre os rumos do Brasil, sobre a revelação entre os poderes e até mesmo sobre o futuro político do país. E o que mais chama atenção é que algumas dessas movimentações estariam surpreendendo até mesmo aliados históricos. O clima nos corredores de Brasília segue cada vez mais intenso e essas divergências é dentro do STF porque podem ter impacto, gente, direto nas próximas decisões que irão mexer com a política nacional. O cenário está longe de se acalmar e os próximos capítulos prometem aumentar ainda mais a pressão sobre a Suprema Corte. Mas, pessoal, diante disso tudo, isso que está acontecendo em Brasília, o clima político segue cada vez mais tenso e imprevisível. As discussões envolvendo o STF, o Congresso e o governo Lula têm provocado reações fortes de todos os lados, ampliando ainda mais a polarização no país. Mas nos bastidores do Supremo, gente, já existe análise apontando divisões internas entre ministros. Não necessariamente por ideologia, mas por estratégia, posicionamentos institucionais e preocupação da imagem da própria corte diante da população. O aumento das críticas ao chamado ativismo judicial deixou de ser assunto restrito à oposição e passou a ser debatido até por figuras que antes estavam sem tocar no tema. Mas enquanto isso, o governo Lula continua enfrentando dificuldade para recuperar a sua popularidade, principalmente em polêmicas que acabam gerando enorme repercussão nas redes e na imprensa. A cada nova fala, cresce o debate sobre estratégia política, comunicação e desgaste da imagem do governo. Outro ponto que chama atenção é a movimentação no Senado. Davi Alcolumbre volta ao centro das articulações políticas e em meio às pressões para que pedidos de impeachment de ministro do STF avancem na casa. O tema que antes parecia distante voltou a ganhar espaço nas conversas políticas e já mobiliza parlamentarmente de diferentes correntes. O fato é que o Brasil vive um momento de enorme tensão institucional, com embates constantes entre executivo, judiciário e legislativo. E no meio de toda essa turbulência cresce também a cobrança da população por mudança, equilíbrio entre os poderes e maior confiança nas instituições. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essas divisões e conflitos podem mudar o rumo da política brasileira? Deixe aqui no comentário a sua opinião, porque aqui nós entendemos que o debate tem que ser feito. E não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos e acontecimentos que prometem movimentar ainda mais o cenário político nacional.